Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar de anjos, como eles vivem no mundo invisível, interagindo constantemente com o nosso mundo visível. Esse assunto é um assunto extenso, por isso eu resolvi dividir em várias partes. Essa primeira parte nós vamos começar agora. Vamos lá? A definição de anjos. Na verdade, eu vou começar ao contrário. O que não é anjo? Porque hoje há uma confusão muito grande, por exemplo, com o Cupido. Você vê nas pinturas renascentistas aqueles gordinhos menininhos jogando flechinha e namorando casais. Vocês acham que isso é um anjo? Isso não é um anjo, isso é um Cupido de uma mitologia romana. A mesma coisa são fadas. Fadas não são o feminino de anjos. Fadas são também figuras mitológicas. Todas essas figuras são fantasiosas, elas não existem. Anjos existem. Anjos também não podem ser confundidos com fantasmas, com almas de mortos, com espíritos encarnados. E eles não são também continuações, pedaços, emanações de Deus. Anjos são criaturas. Eles foram criados em algum momento antes dos homens, mas eles são criaturas de Deus. Eles também não existem desde toda a eternidade. Quem existe desde toda a eternidade é Deus, Deus Trino. Eles não têm conhecimento do futuro. Eles podem prever, baseado na sua inteligência, na sua capacidade, no seu conhecimento, eles podem, inclusive, acertar com muita precisão essas previsões, mas eles não têm conhecimento do futuro. Quem tem conhecimento de futuro, a onisciência, é só Deus. Para terminar, não é natureza. É a natureza angelical. Não, anjo é um espírito. O seu ofício, o seu trabalho, sua tarefa é anjo. Anjo significa mensageiro. Então, ele vai exercer uma tarefa, ele passa a ser chamado de anjo. Tá bom, gente? Então, isso aqui que anjos não são. Só para ficar bem claro, para a gente parar de confundir anjos com cupidos, com fadas, etc. Vamos para o próximo. Vamos fazer uma pequena comparação entre homens e anjos, tá? E a primeira delas com relação ao corpo. Nós temos corpo e espírito. Os anjos são só espírito. Nós vivemos neste mundo natural, nesse mundo visível, enquanto que os anjos, eles vivem no mundo invisível, no mundo sobrenatural. Porém, eles interagem conosco constantemente. Todos nós temos nosso anjo da guarda, portanto, nós estamos sempre interagindo com ele o tempo todo, quer a gente se dê a oportunidade de perceber ou não. É por isso que eu sempre falo, gente, a gente precisa estar aberto, a gente precisa dar a oportunidade para se abrir a esse mundo de conhecimento sobrenatural. Quando a gente fala de conhecimento, nós adquirimos o nosso conhecimento através de aprendizado. A gente vai evoluindo, a gente vai testando, a gente vai crescendo, a gente vai tendo mais experiência, a gente vai aprendendo. Os anjos não. Os anjos, eles, quando foram criados, eles já foram dotados do conhecimento sobre todo o mundo natural. É um conhecimento chamado infuso. Na medida que eles foram criados, eles já receberam conhecimento e eles entendem perfeitamente as leis da física, as ordens do universo e tudo que diz respeito ao mundo natural. Portanto, quando a gente fala de inteligência e racionalidade, tanto os homens quanto os anjos foram dotados. Porém, a nossa inteligência e racionalidade é baseada na nossa experiência, no nosso conhecimento, e por isso ela é falha. Nós não temos ciência, nós não temos consciência, conhecimento de todas as coisas. E muitas vezes o nosso raciocínio lógico erra. Os anjos não. Eles têm uma inteligência aguçadíssima, têm a capacidade de raciocinar rapidamente e, por isso, quando eles tomam uma decisão, é uma decisão acertada e definitiva para eles. Tá bom? Outra questão é a questão da procriação. Nós somos mortais e Deus nos permitiu procriar. Com isso,
nós evoluímos nossa experiência, nosso conhecimento de geração em geração. Já os anjos não, são seres individuais, mas imortais. O que é importante aqui também falar é com relação ao livre-arbítrio. Tanto nós quanto os anjos fomos dotados dessa capacidade de ter a nossa própria vontade, sermos agentes da nossa felicidade ou da nossa perdição. Então, é muito interessante pensar dessa forma, porque quando a gente percebe na vida, a gente toma decisões erradas, vai para caminhos errados e muitas vezes a gente se arrepende. Já os anjos, porque eles têm uma capacidade muito maior, uma ciência mais perfeita que nós, eu explico da seguinte forma: eles conhecem a Deus. Eles têm a visão beatífica de Deus. Eles conheceram todo este mundo invisível que a gente não faz parte. Portanto, eles tomam decisões e, por isso, ao tomar decisões, não há reconciliação. Eu falo dessa forma para vocês entenderem, por exemplo, quando a gente comete um pecado. Muitas vezes a gente toma uma decisão errada, sei lá, uma jovem fez um aborto, por exemplo, e aquilo carrega a vida inteira ela. E aí, de repente, ela cai em si e fala: puxa vida, estou muito arrependida do que eu fiz. Deus perdoa. Se você está arrependida, conversa com um padre, faz uma confissão, recebe o seu perdão e a vida continua. Já o anjo não. A partir do momento que ele sabe da existência de Deus, que ele sabe a vontade de Deus, e mesmo assim ele resolve se opor, esse anjo não quer conviver na amizade com Deus. Então esse anjo passou a ser chamado um anjo caído, um anjo decaído. Então, gente, é isso aí. Esse é o conteúdo que eu gostaria de dar nessa primeira parte. A gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Até lá! Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o próximo encontro.